Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Ageu, no capítulo 2, versos 20 a 23. É o finalzinho do capítulo 2, na verdade, o final do livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versos 20 a 23, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Somente até aí, vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, te bendizemos pela tua palavra lida, ó Deus amado, porque é benefício para nós. A gente sabe que é a tua palavra, santa palavra de Deus. E te pedimos, ó Deus, agora que teu Espírito Santo haja no nosso meio, fale aos nossos corações e que, iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos compreender aquilo que a tua palavra nos diz e como, Senhor, as nossas vidas devem ser moldadas, ó Deus, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Oramos, suplicando a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, em 1578, o rei Dom Sebastião de Portugal, cristão fervoroso, ele empreendeu uma cruzada contra os muçulmanos do Marrocos, no norte da África. Ele partiu para uma batalha muito conhecida na história, uma batalha chamada de a Batalha de Alcácer Quibir. E lá Dom Sebastião foi derrotado. Esse rei português ele foi derrotado. A nata da nobreza portuguesa sucumbiu, foi vencida pelos muçulmanos e Dom Sebastião desapareceu durante a batalha. Ele sumiu durante a batalha. Ele jamais foi encontrado, vivo ou morto. A partir de então, começou a se desenvolver uma crença no meio dos portugueses, chamada sebastianismo. E na ideia dessa crença que se desenvolveu entre os portugueses, eles pensavam que Dom Sebastião, num determinado momento, ele voltaria do seu súbito desaparecimento para salvar o reino de Portugal de todos os problemas que ele passou a enfrentar desde o seu desaparecimento. Até no Brasil, seu ressurgimento foi esperado. No século XIX, quem lembra do evento que aconteceu no Arraial de Canudos? Antônio Conselheiro pregava a população daquele arraial, dizendo que Dom Sebastião, ele retornaria dos mortos para restaurar a monarquia do Brasil e promover um reinado glorioso em terras brasileiras. Todos eles, portugueses, brasileiros, eles esperavam, eles aguardavam uma vitória final e poderosa sobre os seus inimigos, todos os seus inimigos, e a chegada gloriosa do rei. Eles não tinham promessa para crer nisso, era uma crença, era superstição, era um anseio nacionalista, mas eles esperavam por uma redenção definitiva, cabal. O reino de Judá, no livro do profeta Ageu, é instado a trabalhar pela restauração do templo. O templo havia sido derribado pelos babilônios, e agora eles estavam restaurando o templo, reconstruindo o templo de Jerusalém, que era o lugar verdadeiro da adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas o texto que nós lemos fala da promessa de uma restauração, maior do que a restauração do templo, uma restauração definitiva, uma restauração final, e de alguém que não falha nessa restauração, de alguém que é a fonte da restauração, que é o agente da restauração e que é a garantia de uma redenção, de uma restauração superior. E esse é o nosso tema, o tema da nossa meditação nessa noite. Deus é o provedor de uma restauração, de uma redenção
definitiva. E o primeiro ponto que nós vamos ver é que Deus, Ele é a fonte dessa definitiva redenção. O contexto do livro de Ageu, ele nos remete ao retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico. Após 70 anos desterrado, de 70 anos cativo e na Babilônia, os judeus agora retornam para a sua terra, para reedificá-la, para reabitá-la. Os muros de Jerusalém estavam derribados, estavam todos destruídos, o templo, que era o local da adoração, estava queimado, e o povo, ele ignorava a situação daquele lugar. O povo estava preocupado em viver a sua vida. Eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram as suas casas, eles estavam reconstruindo a sua vida e eles ignoravam o estado no qual o templo se encontrava e cada um cuidava da sua vida. E o livro do profeta Ageu, ele nos relata nos seus capítulos anteriores como Deus reorientou as prioridades daquele povo para que vivessem para a glória de Deus. A palavra de Deus trazida por intermédio do profeta produziu sim arrependimento, produziu encorajamento, produziu disposição para o serviço, num trabalho que não era deles, mas num trabalho que era do próprio Deus, de reedificar o lugar da adoração, de reedificar o templo, no qual a salvação de Deus seria proclamada a todas as nações, e a glória de Deus seria conhecida e reconhecida. Mas a palavra de Deus diz, pouco antes aí do verso 20, que o coração dos filhos de Judá, ele se rebelou contra Deus. E eles estavam contaminados pelo pecado. Eles haviam se esquecido do chamado de Deus, que Deus exigia do seu povo pureza, que Deus exigia do seu povo santidade, que Deus exigia do seu povo obediência. E o texto que nós lemos é o desfecho de toda essa história. De uma história de restauração, de uma história de redenção, de uma história de infidelidade do homem, mas de fidelidade divina. No mesmo dia em que Ageu recebe a incumbência de trazer uma mensagem contra a infidelidade da liderança de Judá, que foram nos versos anteriores ao verso 20, o profeta também traz uma palavra de Deus para Zorobabel. Zorobabel, que era neto do rei Joaquim, ou Jeconias, dependendo da tradução que os irmãos tiverem aí das suas Bíblias. Ou rei Joaquim, ou rei Jeconias, era a mesma pessoa, esses dois nomes remetiam ao mesmo rei. Zorobabel era neto do rei Jeconias, neto do rei Joaquim. E ele era legítimo herdeiro do trono de Judá. Ele havia sido designado como governador de Judá no retorno do cativeiro babilônico. Ele era então o líder do assentamento civil daqueles que haviam regressado do cativeiro. O verso 20 então nos diz que a palavra de Deus veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês, dizendo: diga a Zorobabel, governador de Judá. Deus, nessa última mensagem profética proferida por Ageu, porque é a última mensagem do livro dele, ele destina uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto, de encorajamento e de promessas a Zorobabel, que era o herdeiro do trono e era o governador de Judá naquele momento. E essa é a tônica de todo o livro do profeta Ageu. Deus, soberano na história, ele manifesta a sua palavra para confrontar pecados, confrontar os corações e para confirmar a sua promessa de uma redenção superior, de uma redenção definitiva. Era o Deus da aliança, era Iavé, o Senhor, a palavra de Iavé que foi até Ageu, dizendo que ele sustentaria fielmente a sua aliança, o seu pacto, as suas promessas, e era ele quem estava falando, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O próprio Deus, o Deus fiel, Iavé, e a sua palavra são a fonte, a origem de uma redenção definitiva. Ele envia o profeta Ageu como portador da sua palavra, e é a palavra de Deus que indica de onde viria a tão esperada restauração. Não era a palavra de homens, era a palavra de Deus. Alguém que era maior do que os homens, maior do que os reis, maior do que os soberanos da terra, o soberano sobre todos,
o grande soberano, o próprio Deus, quem estava dizendo. Não era a palavra cuja fonte era o coração dos profetas, verdadeiros ou falsos daqueles dias, que existiam falsos profetas. Porque qualquer promessa, qualquer lembrança, qualquer imaginação, cuja fonte não é o próprio Deus e a sua palavra, são falíveis, frustrantes e escravizadoras. Qualquer outra palavra cuja origem não seja Deus. Exemplo disso foi um profeta que viveu um pouco antes de Ageu, Jeremias. Ele viveu ali antes do cativeiro babilônico e profetizou acerca do cativeiro na Babilônia, do povo de Judá. E ele profetizou contra Judá uma verdadeira palavra de Deus, anunciando uma destruição iminente nas mãos do rei da Babilônia. Mas Jeremias assistiu a vários falsos profetas que diziam: Jeremias mente, Jeremias não fala a verdade. E esses falsos profetas diziam: paz, paz, onde não havia paz. Não havia. Falsos profetas com uma falsa palavra para uma falsa esperança. Meus irmãos, a fonte da nossa esperança não é o coração corrupto ou os lábios enganosos de homens. A fonte da nossa esperança não está na ciência. A fonte da nossa esperança não está na filosofia, não está nas ideologias, não está na política, seja de qual espectro for. A nossa esperança não está no reconhecimento dos homens. A fonte da nossa esperança é o Deus da aliança, é o próprio Yahvé, é a sua palavra. Ele sim tem promessa de dias melhores, de dias felizes, de dias eternos, dias sem fim. E a sua palavra, ela é fonte de todo bem para nós, de todo bem. Ela não falha. Ela não volta para Deus vazia, ela se enche de bons frutos de arrependimento, de vida, de salvação. Muitas vezes nós ficamos desesperançados com o que nós vemos acontecendo ao nosso redor. Qual a sensação que temos quando nós entramos no nosso carro, nós ligamos o rádio na nossa emissora de notícias favorita, ou quando entramos no nosso portal de internet preferido, e nos deparamos com notícias e mais notícias que julgamos desalentadoras, que julgamos desanimadoras. Eu muitas vezes me sinto desesperançado. Muitas vezes eu me sinto desconsolado com as notícias que eu vejo nos jornais. Meus irmãos, e por que nós colocamos nossa confiança em tantas outras coisas? Nós colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas, senão em Deus. Porque mesmo sabendo que Deus é suficiente, que a palavra de Deus é suficiente, nós damos ouvidos ao nosso coração enganoso, ao nosso coração corrupto, às muitas vozes que nos cercam e nos fazem esquecer das preciosas promessas de Deus. Muitas vezes nos esquecemos, por causa das circunstâncias que nos cercam. Mas a palavra de Deus diz: confie nas promessas de Deus, deposite em Deus a sua esperança, deposite a sua esperança na palavra de Deus, porque ela não falha, ela não volta vazia, porque o próprio Deus, que é fonte da redenção definitiva, o próprio Deus que é a origem dessa restauração prometida e aguardada, é também o agente dessa restauração. E este é o nosso segundo ponto. Deus é o provedor de uma redenção definitiva, porque Ele é o agente dessa redenção definitiva. Verso 21, vem comigo para o texto, ele diz o seguinte: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Interessante a forma como Ageu traz aqui a profecia da parte do Senhor. Nesse texto, o profeta Ageu, ele usa de certa forma uma linguagem apocalíptica. Parece que é um texto lá que a gente tirou lá do último livro da Bíblia, lá do Apocalipse. Ele usa essa linguagem apocalíptica e escatológica para anunciar os atos redentores de Deus em toda a história da humanidade. Por exemplo, lá em Apocalipse 6,
verso 14, a gente vê que Deus diz que todos os montes e ilhas seriam movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, fugiriam para as cavernas, para os penhascos dos montes, suplicando para que fossem escondidos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque havia chegado o grande dia da ira deles. Voltando para o profeta Ageu, que usa essa mesma linguagem apocalíptica, escatológica, a palavra de Deus dirigida a Zorobabel fala tudo o que Deus faria e fará como agente da sua prometida redenção, da sua definitiva ação redentora. Nós podemos notar, meus irmãos, que não se fala sobre algo que Zorobabel tenha que fazer. Aqui não se diz a respeito de algo que Zorobabel faria, de algo que ele deveria fazer, do poder de Zorobabel, da força de Zorobabel, mas somente sobre o que Deus fará. O verso 21 e 22 fala a respeito somente do que Deus faria. Judá era uma nação que havia saído recentemente do cativeiro. Era uma nação frágil, era uma nação exposta aos seus inimigos, que eram muito mais poderosos que ela, militarmente, economicamente, eram muito mais poderosos que Judá. Eram nações fortes, potências bélicas mundiais, que poderiam aniquilar Judá com uma investida, uma breve investida dos seus exércitos. Mas Deus, fonte da restauração definitiva e prometida, era quem estava com Judá. Era o Senhor dos exércitos, soberano sobre o mundo, que no momento oportuno, ele mesmo diz, ele subjugaria as nações. E as nações já haviam experimentado uma sacudida forte da parte de Deus. O imperador persa Cambises, naqueles dias, já havia sofrido revoltas dos povos dominados e havia sido derrotado. E Dario, o Medo, sucedeu o imperador persa, mas ainda estava tentando estabelecer o seu domínio, ainda estava difícil. Ele não estava conseguindo estabelecer o seu domínio plenamente. Deus promete, nesse texto, meus irmãos, que faria abalar os céus e a terra. Primeiro porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono das potências da natureza. Mas não era somente disso, ou apenas isso que Deus estava falando. Ele estava dizendo que abalaria todo mundo para trazer ordem àquilo que aparentemente estava desordenado. Essa promessa que Deus fez a Zorobabel, ela garante que o próprio Deus faria o que fosse necessário. Ele moveria todos os meios para fazer valer os seus decretos, a sua soberana vontade e manter fielmente a sua aliança com o povo de Judá. Deus declara ainda que derrubaria os reinos, que destruiria a força dos reinos das nações. Pelo seu poder, como no Êxodo, os cavalos, carros, cavaleiros seriam tombados, destruídos, como Sodoma e Gomorra, reinos seriam derrubados, como na vitória de Gideão, homens cairiam um pela espada do seu companheiro. Deus faria isso em favor de Judá. O fato de Judá ser pequeno, o fato de Judá ser indefeso, não fazia diferença para Deus, quando Deus diz, eu farei, eu agirei. Ele agirá. Ele agiria na vida de Judá. Ele tem agido em favor do seu povo, porque ele é o agente da definitiva redenção, da verdadeira e superior redenção do seu povo. Quando eu era pequeno, lá nos anos 80, tinha um brinquedo interessante. O meu menino até tem um hoje, eu não sei como é que é o nome dele, é um nome em inglês hoje, mas antigamente chamava traço mágico. Era uma caixinha vermelha, com uma telinha cinza, e tinha 2 botõezinhos que você ia rodando e ia fazendo um desenho na telinha cinza, parecia um negócio de pó de alumínio, e vocês iam girando, a gente ia girando e fazia um desenho, fazia a nossa obra de arte, ficava todo orgulhoso daquilo. Aí quando a gente terminava a nossa obra de arte, a gente pegava o traço mágico e fazia o quê? Sacudia para apagar tudo e começar a fazer uma nova obra de arte. Era assim que a gente fazia. Meus irmãos, o nosso mundo é um traço mágico nas mãos de Deus. Ele é o grande agente de toda a história.
que quando Ele quer escrever a história, e se for os desígnios dEle, Ele pega o mundo, Ele pega o traço mágico, Ele sacode o traço mágico para desenhar tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é a vontade dEle. Ele é o grande agente da história, que abala céu e terra, levanta tronos e destitui reis, destrói e confunde exércitos para valer todos os seus desígnios, os seus soberanos propósitos. Mas por vezes nós nos esquecemos, não só do que Deus pode fazer, mas nos esquecemos do que Deus prometeu que fará. Nós atribuímos a Deus um papel de mero espectador da história, quando na verdade Ele é o autor da história. Nós atribuímos a Deus um papel coadjuvante na história da redenção, quando na verdade Ele é o grande astro, Ele é a grande estrela do fabuloso filme da história da redenção. As promessas de Deus são verdadeiras, meus irmãos. Ele é fiel, Ele mantém a sua aliança, Ele é o grande agente da história da redenção. Nós podemos olhar ao nosso redor e achar que nós somos fracos, frágeis, indefesos, como Judá era. Podemos pensar, conceber nas nossas mentes as mais inusitadas teorias da conspiração, que quem rege o mundo são as nações poderosas, que quem rege o mundo são os banqueiros mais ricos, ou os Illuminati, a nova ordem mundial. Tem gente que vai acreditando e criando as piores teorias das conspirações. Nós podemos até achar, meus irmãos, que a palavra de Deus não é páreo para o pensamento filosófico, para o pensamento científico. Nós podemos pensar que os nossos argumentos são frágeis diante de uma cultura depravada e incrédula na qual vivemos, mas não somos nós que somos agentes da redenção. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do grande agente. Na verdade é Deus quem faz, é Deus quem governa, é Deus quem abala, é Deus quem destrói, é Deus quem vence. E Ele mesmo, que é fonte, que é agente da definitiva redenção, é também quem garante a nossa restauração, a restauração plena. E esse é o nosso último ponto, terceiro ponto. Deus é o provedor da redenção definitiva, porque Ele é a garantia da definitiva redenção. Vamos ver o que diz o verso 23? Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Como eu disse aos olhos de todos, Judá era um reino pequeno. Zorobabel era visto à semelhança de Judá, ele era visto como um governador sem poder, um governador fraco. Zorobabel, ele não estava cercado de pompas, ele não estava cercado de riquezas, ele não estava cercado de um exército poderoso, ele era sim herdeiro do trono de Judá, mas ele abriu mão da sua realeza e colocou a mão na massa junto com o povo para reconstruir o templo. Zorobabel estava junto com o povo reconstruindo o templo de Deus. E quando Deus diz que tomaria Zorobabel em suas mãos, Ele está afirmando certamente que ele foi especialmente escolhido, separado, e que Ele o exaltaria à vista de todas as nações para fazer dele um instrumento de especial valor. Que instrumento é esse? O verso 23 diz: farei de você um anel de selar. Meus irmãos, esse anel de selar, ele era um anel que os reis tinham consigo, ou pendurado no pescoço ou na sua mão. E nesse anel havia a insígnia real com o qual o rei selava as suas comunicações, os seus decretos e os documentos reais. Um documento real só era autêntico, só era verdadeiramente emitido pelo rei se possuísse o selo do anel de selar. Mas eu pergunto para os irmãos, por que Deus disse isso para Zorobabel? Por que Deus falou para Zorobabel que faria dele um anel de selar? Vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 7:16, uma promessa que Deus havia feito a Davi na sua aliança. Então, Yahvé estabeleceu com Davi uma aliança, e na aliança, no corpo da aliança, na promessa da aliança, Deus disse o seguinte: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão
para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E assim Deus fez ao longo da história. Deus cumpriu fielmente a sua promessa em toda a história, até o reinado de Jeconias ou Joaquim, que era o avô de Zorobabel. Jeremias capítulo 22, 24, Deus informa ao rei Joaquim que Judá seria exilado na Babilônia, e ele afirma o seguinte: juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Qual é a implicação dessa rejeição de Deus a Joaquim, a Jeconias? Será que esse seria o fim da aliança que Deus havia prometido lá em 2 Samuel a Davi? De jeito nenhum, de forma alguma. No texto que nós lemos em Ageu, Deus já estava renovando com Zorobabel a aliança, o seu antigo compromisso que havia sido estabelecido com Davi. 2 gerações de reis foram afastadas. O avô de Zorobabel, Jeconias ou Joaquim, e o seu pai, Sealtiel, foram afastadas e purificadas pelo sofrimento exílico. E agora a aliança que havia sido celebrada, estabelecida com Davi, é trazida à lembrança, representando a esperança de uma redenção futura. Como descendente de Davi, Zorobabel era um escolhido de Deus. Era um eleito de Deus para dar sequência aos seus planos de prover uma redenção ao seu povo, uma redenção que fosse definitiva. Ele agora era um anel de selar nas mãos do Deus da aliança. O pacto, a aliança era autêntica. A aliança seria mantida. As promessas tinham validade. O anel do rei havia selado aquele pacto. O grande rei estava chancelando a sua aliança com seu povo por meio de Zorobabel. Deus permanecia fiel, mesmo após o pecado do seu povo, após o cativeiro babilônico, porque Deus, Ele mesmo, é a garantia da manutenção da aliança que um dia havia sido feita com Davi. Ele mesmo era a garantia da redenção prometida ao seu povo. Deus é quem chama, Deus é quem toma, Deus é quem de forma especial elege, escolhe, Deus é quem garante que uma superior e melhor restauração será aplicada ao seu povo, será concedida ao seu povo, manifestada ao seu povo. Uma coisa que é interessante, né? A gente vê, eu estava essa semana, tá tendo um surto de calor, né? A gente está fazendo a reforma em casa, eu estava olhando ar-condicionado para comprar. E é interessante como é que garantia chama a atenção da gente. A LG estava lá anunciando o ar-condicionado dela com 10 anos de garantia na máquina evaporadora. Isso é uma coisa que atrai os consumidores de uma forma muito interessante. Os carros, por exemplo, até pouco tempo tinha prazo de garantia de 1 ano. Hoje você tem carro com 3 anos de garantia, 5 anos de garantia, 7 anos de garantia. As lojas vendem garantia estendida para os aparelhos eletrônicos, você paga um valor adicional e tem uma garantia por mais 2 anos, mais 1 ano nos aparelhos eletrônicos. A nossa redenção, meus irmãos, é garantida pelo próprio Deus. Ela não é uma garantia com condições especiais, com letras miúdas, com prazo definido de 3, 5, 7, 10 anos. É uma garantia eterna, porque o próprio Deus é eterno e Ele é a garantia da nossa restauração. Foi Deus quem nos chamou. Foi Deus quem nos elegeu. Foi Deus quem nos comissionou. Foi Ele quem nos fez o seu povo por meio de uma aliança eterna. Se dependesse de nós mesmos, certamente, eu não tenho dúvida disso, a aliança com Deus jamais seria mantida. Mas Ele é fiel à sua aliança. Ele garante a sua aliança conosco. E Ele tomou um descendente de Davi, Zorobabel, para ser o seu anel de selar. Mas depois, passado alguns séculos, Deus ele tomou para si um superior e perfeito Zorobabel, para ser o provedor de um selo autêntico e perfeito, para ser o mediador e garantidor de uma mais perfeita e superior aliança do que aquela que havia sido estabelecida com Davi. Jesus é esse superior e perfeito Zorobabel.
Ele é a raiz de Davi. Ele é o mediador da aliança perfeita, da aliança definitiva. Ele é o anel de selar com o qual nós fomos selados com seu sangue precioso, sangue derramado na cruz do Calvário, sangue com o qual Ele comprou gentes de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele comprou a mim, Ele comprou a você com este sangue precioso. Ele é um anel de selar da mão direita de Deus Pai, com o qual nós fomos selados como propriedade dEle. E Ele nos deu como penhor, como garantia, o seu Espírito Santo em nossos corações. Nós fomos, irmãos, selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Uma redenção definitiva, mediada e consumada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é a garantia da redenção do seu povo. Você se lembra da história de Dom Sebastião, que eu contei lá no comecinho? Que havia sumido. Pois bem, Dom Sebastião nunca mais apareceu. Nunca mais. Portugal perdeu o seu status de potência marítima mundial. O Arraial de Canudos, que esperava o retorno de Dom Sebastião e uma monarquia estabelecida no Brasil, foi destruído pelo exército republicano. Os dias de Zorobabel também passaram. Judá, depois daquilo, foi invadida por gregos. Judá foi invadida por romanos. Mas as promessas de Deus não falham. As palavras de Deus não são vazias e não são improdutivas. Ele é a esperança, Ele é a fonte, Ele é a origem de uma restauração definitiva pela qual todos nós ansiamos. E você pode até se perguntar, qual que é a minha participação em tudo isso? E eu vou dizer para vocês qual que é. Nenhuma participação. Porque Ele é o agente dessa definitiva restauração. É Ele quem abala a terra e o céu, é Ele quem destrói e exalta quem Ele quer, é Ele quem governa e rege o mundo soberanamente, é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. A fé com a qual respondemos a Deus e a salvação, é Ele quem coloca nos nossos corações, quem planta nos nossos corações. Tudo é a ação de Deus agindo em nós. E você pode até se perguntar, tá, tudo bem, então Deus faz, Deus age, Ele é a origem, Ele é o agente, mas qual é a garantia que eu tenho de que Ele fará isso? O próprio Deus é a garantia. Cristo é o anel de selar que nos selou com seu sangue, e o Espírito Santo é o penhor das promessas de Deus, e um dia Cristo voltará. Ele estabelecerá o seu reino em toda a sua plenitude, e Ele julgará vivos, Ele julgará mortos, e Ele dirá aos que receberam o selo do anel, o selo da redenção, da restauração definitiva. Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos?